verdade algumas doutrinas. Então, ontem foi um texto e agora hoje também é outro texto, falando sobre dois temas diferentes, mas que podem ser mal interpretados. Então, vamos para Colossenses 2, 16 a 19, que diz assim: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos lá. Tem estudiosos que ainda debatem o que Paulo estava querendo dizer aqui, mas a maioria já bate o martelo de que esse verso aqui ele faz uma ligação com o que Paulo estava falando antes, porque o verso 16 começa portanto, ou seja, ele estava tirando uma conclusão do que ele estava dizendo antes. Ontem nós não vimos em Colossenses 2, do 11 ao 15. Ontem nós não vimos que Paulo estava dizendo que a circuncisão não era mais necessária, já uma vez que a pessoa se batizou, uma vez que a pessoa se entregou a Jesus. Não tinha mais para que se circuncidar, porque isso era um sinal da aliança judaica. Agora nós estamos sob a nova aliança, que foi Jesus quem fez. Então, o símbolo dessa nova aliança, a demonstração pública, é o batismo, não é mais a circuncisão. Então, esse texto de hoje vai servir como uma conclusão, um desdobramento que nós vimos ontem, certo? Então, olha só, aqui está falando de algumas práticas que os judeus cristãos continuavam fazendo, mesmo depois de ter se convertido, né, ao caminho. Então, por exemplo, eles ainda continuavam celebrando as festas de lua nova, continuavam tendo aquelas regras de Levítico 11 e outras regras também, e tem essa questão dos sábados, né? Sim, com relação a essa comida e bebida, que muita gente pega esse verso para fazer, é dizer o seguinte: olha, a gente pode comer o que for, porque a gente tem um texto na Bíblia que endossa o fato de a gente poder ser livre para escolher nossa alimentação. Se a gente pode comer porco, pode comer o que for, porque aquilo ali estava em Levítico 11 e hoje não vale mais, por causa desse verso aqui. Só que esse verso aqui não está falando de todo tipo de comida e bebida. Está falando das ofertas, certo? De alimentos que eram levados ao templo. Não a comida que eles comiam, mas as ofertas alimentícias que eram levadas ao templo. Não existia apenas a oferta do sacrifício de cordeiro, que era o símbolo que era para pagar os pecados, né? Mas tinha as ofertas de manjares, as ofertas das primícias, que eram as ofertas de alimentos. Então, como esses judeus cristãos continuavam obedecendo as práticas do judaísmo, então é isso que Paulo estava falando: ninguém julga vocês, os colossenses, né? E ninguém fique julgando vocês porque vocês não fazem essas ofertas de alimentos, porque vocês não celebram as festas da lua nova, certo? Então, ou seja, vocês não precisam ficar se cobrando por uma coisa que não precisa mais. Eles fazem isso de besta, mas vocês já entenderam que em Jesus não precisa mais fazer isso. Eles continuam fazendo isso porque já estão no hábito, já estão crescendo fazendo isso e vão continuar fazendo isso, mesmo sendo cristãos. Agora, vocês que nunca passaram por isso, não fiquem se cobrando, não fiquem se martirizando porque eles estão fazendo e vocês não estão. Eles estão fazendo porque eles são judeus e vocês são gentios, não precisam fazer isso. Além do mais, porque com Jesus, tudo aquilo ali perdeu o significado, não precisa mais. E aí chega no verso, o famigerado verso dos sábados. Esses sábados não é o sábado bíblico. Esse sábado se refere aos sábados cerimoniais. O que é isso? Se refere às festas fixas
que caíam em diferentes dias da semana. Era um termo que era usado para feriado. Esses sábados, no plural, se refere a feriados decorrentes de festas do povo de Israel. Toda vez que Deus está falando do sábado do sétimo dia da semana, ele fala os meus sábados. Certo? Como diz lá em Ezequiel 20, verso 12 e 20. Santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Entendeu? Então, quando se fala dos sábados, sábado do sétimo dia, Deus fala os meus sábados. E quando é os feriados das festas, ele fala os vossos sábados. Não tinha esse termo feriado, então se usava o termo sábado. Certo? E, gente, quem tem essa Bíblia... Sim, por exemplo, quando o feriado religioso caía no primeiro dia da semana, chamava sábado dia de descanso solene. Às vezes caía o dia da expiação, que caía no dia 10, acontecia 10 dias depois, também era chamado de sábado de descanso solene. Nem podia ser uma terça-feira, podia ser uma quinta, certo? Olha, o Alfredo falou que tem alguns irmãos na África que ainda devolvem os dízimos e ofertas através de cereais, né? Então, gente, com relação a esses sábados, quem tem essa Bíblia laranja, ou então uma Bíblia missionária, uma Bíblia que seja nesse formato aqui, que seja com aqueles textos em laranja, né? Tem sempre um quadro aqui, uma partezinha no meio do texto que é explicando textos difíceis. Por exemplo, você está dando estudo bíblico, e aí você chega nessa parte aqui, de Colossenses 16, 17, aí a pessoa pergunta, esse texto está querendo dizer que não é para julgar quem não guarda o sábado? Aí você tem um quadro aqui que explica esse verso. Tem um trechozinho aqui que tem assim, o argumento usado pelas pessoas e a resposta baseada na Bíblia. Então você vê como a Casa Explicadora ela investe para que o instrutor da Bíblia saiba explicar quando o texto for complicado. Então esse quadro aqui ajuda muito, explicando textos difíceis. Então, se a gente entender, comida e bebida se refere às ofertas de cereais, ofertas de alimentos. Sábados não se refere aos sábados semanais, e sim aos sábados cerimoniais. E veja o seguinte, todos esses elementos aqui que foram citados, eles se cumpriram na cruz. Depois de Jesus não tem mais validade. Então as festas da Lua Nova, essas ofertas de alimentos, esses sábados cerimoniais, tudo isso aí está atrelado ao santuário. E como você sabe, o santuário terrestre perdeu a sua validade, perdeu o seu vigor quando Jesus morreu. Porque ali o tipo encontrou o antítipo. E o sábado semanal? Por que o sábado semanal não está nessa lista aqui? Porque o sábado semanal foi dado no Éden muito antes de existir santuário. O sábado foi um presente de Deus para a humanidade, não para os judeus. Então, ele não era uma sombra. O sábado semanal nunca foi um símbolo de nada. Ele sempre foi uma instituição criada por Deus, assim como o casamento. Se o casamento fosse um símbolo, ele viesse a se extinguir com o tempo. Mas não é. O casamento e o sábado foram duas coisas feitas na semana da criação para que durassem a vida toda. Para sempre. Então, o que foi abolido aí foi as coisas, as tradições cerimoniais. Os gentios que tinham se convertido ao cristianismo, como os filipenses, como os colossenses, não deveriam ficar presos a isso. Eles deviam andar em novidade de vida, certo? Porque isso agora eles não faziam mais parte daquela velha aliança. Então, gente, embora Colossenses não fale sobre a observância do sábado, embora Colossenses não fale sobre essas coisas, como é que a gente pode aplicar a orientação de Paulo de não julgar os outros? Essa é a pergunta para refletir de hoje. Tudo bem, esse verso não está falando sobre o sábado semanal, a gente já entendeu. Agora, como é que a gente pode entender esse verso, aplicar para a nossa vida sobre o fato de não julgar os outros? Ou melhor, de como a gente pode não julgar o novo converso devido à falta de conhecimento dele. O que acontece muito é que os irmãos cobram o novo convertido,
cobram a pessoa que se batizou agora e esperam que ela já seja perfeita, esperam que ela já tenha o mesmo nível de entendimento daqueles que já estão há 20 anos da igreja. A gente sabe que a vereda do justo é como a luz da aurora. A gente está sempre em luz crescente. Então, a gente precisa entender que o novo converso ainda vai, aqui e acolá, eventualmente, comer uma carne de porco, ainda vai tomar café aqui e acolá, né? Então, ele precisa ser discipulado com paciência e com calma para entender que isso que ele está fazendo é errado e não condiz com a decisão que ele tomou de pertencer à igreja adventista. Então, é com calma, é com tato, é com amor que nós vamos treinando, vamos remodelando ali a rotina daquela pessoa. Não é de uma vez não é de um dia para o outro. A mudança nunca é abrupta. A mudança sempre é gradual, porque aquilo era um hábito para a pessoa. E para a gente se livrar de um hábito é muito complicado. Então é importante a gente não julgar o outro pela nossa régua, pela nossa métrica. É bom a gente ter paciência, é bom a gente ter compreensão e o zelo do Espírito Santo para não magoar a pessoa e também não afastar dos caminhos de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela paciência que o Senhor teve conosco. Nos ajuda a refletir isso e também com relação aos outros. E nos ajuda, Senhor, a saber manejar bem a palavra da verdade, para saber explicar os textos difíceis, para saber explicar a razão da nossa fé, para que as pessoas vejam que nós somos um povo que tem conteúdo, um povo que sabe o que está dizendo, e que assim eles possam perceber que a verdade absoluta está aqui. Então, fica conosco. Eu sou o estudo do livro agora, em nome de Jesus. Amém.